E nesse momento eu vou pedir para que o pastor esteja aqui à frente. Nós iremos orar, agradecendo ao Senhor pela oportunidade de ouvir a palavra de Deus mais uma vez nesta noite. Santo Deus, Pai de infinita bondade e misericórdia, glorioso somente Tu és, Senhor. Obrigado, Senhor, por cada irmão aqui presente neste lugar, por cada momento que passamos durante essa semana que passou. Mas também já te agradecemos por tudo que nós iremos enfrentar durante esta nova semana, porque sabemos que o Senhor estará conosco. Nós te agradecemos, Senhor, porque mesmo com o nosso corpo frágil, nós temos a certeza que o Senhor nos fortalece a cada manhã. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor esteja conosco em mais uma noite, nos abrindo os olhos, ó Pai, nosso coração para ouvir da Tua palavra ministrada pelo pastor Nilson. Continua abençoando sua vida, Senhor, dando sabedoria e graça, Senhor, para que Ele possa falar da Tua palavra e para que nós possamos compreender a Tua vontade no meio de nós. Assim nós te oramos e te bendizemos no nome santo de Jesus. Amém. Graças a Deus por isso. Cadê a mãe de Caleb? Cadê o pai de Caleb? Pronto, venham aqui. Cadê a avó de Caleb também? Está aqui? Não veio hoje, não? Não veio, não. Então tá bom. Bem, meus irmãos, a nossa celebração, ela sempre é acompanhada, acima de tudo, de ação de graças. Porque até aqui o Senhor nos ajudou, até aqui o Senhor nos consolou, até aqui o Senhor tem nos dado vitória. Hoje nós temos aí o aniversário da irmã Balbina. E ela está completando idade nova. Celebrando. E nós falamos hoje pela manhã aqui que nós estamos superando todos os dias, não é isso? Graças a Deus por isso, porque nós temos condições de superar. E nessa caminhada, nós vamos cada vez mais sendo abençoados. Esse casal aqui, um casal que está na presença do Senhor, sendo abençoado pela presença desse garoto chamado Caleb. Não é? Mamãe e papai aí. E ela está trazendo o filho, o papai está também ao lado dela, para apresentar essa criança. E essa criança é resultado do amor, fruto do amor deles dois. E eu quero dizer para vocês que o Senhor continua abençoando os seus servos e servas. Em todos os momentos, em todas as situações. O Salmo 127, o Salmo 127 vai dizer o seguinte: eis que os filhos são herança do Senhor. Vocês creem nisso? Herança do Senhor e o fruto do ventre do seu galardão. E o texto continua falando e nos dando a ideia de que os filhos são bênção. E nós somos filhos também. Nós fomos filhos dos nossos pais, mas também filho do Deus Altíssimo. E Ele tem cuidado de nós.
E quando a gente tem essa consciência, a primeira coisa que a gente faz é dizer: Senhor, cuida do meu filho, sustenta o meu filho. E eles estão aqui trazendo o Caleb para dizer: Senhor, na tua casa de oração, nós trazemos essa criança para dizer aquilo que a tua palavra me ensina: eis que os filhos são herança do Senhor. A herança do Senhor, que vem do ventre, e isso aí é importante, vem das entranhas. E isso aqui é algo que muitas vezes as pessoas não percebem. Isso é um galardão. E eu digo para vocês que vocês estão caminhando, acima de tudo, diante das dificuldades, mas sendo vencedores em Cristo Jesus. Porque essa criança está aqui nessa noite. E vocês acharam por bem começar a abençoar esta vida, trazendo na casa do Senhor. E ele um dia vai dizer: me alegrei quando meus pais me levaram à casa de Deus. Porque vocês vão encontrar também na palavra de Deus, ensina o caminho da criança, né? Ensina o caminho que ele deve andar. Porque quando ele crescer, e um dia desse ele vai estar grande, aí vai ficar maior do que o pai, maior do que a mãe. Mas não é assim? Está vendo? Ele está concordando. Então isso é uma alegria muito grande para o pai, para a mãe, trazer a casa do Senhor, o filho, a filha, esse galardão que sai do ventre e é dado pelo Deus Altíssimo. Por favor, pastor Eudaldo, chega aqui à frente, nós vamos orar, e eu peço à igreja que se coloque de pé nesse momento. Pode ficar aí, tranquilo. Eu sei que o ruído está incomodando os ouvidos dele, mas nós já vamos concluir, porque aqui está uma oportunidade e nós temos que aproveitar todas as oportunidades que o Senhor nos concede. Essa oportunidade, meus irmãos, é exatamente orar por uma vida. Orar por uma vida. E orar é algo que não faz mal a ninguém. Muito pelo contrário, abençoa. E nós vamos aqui, como igreja do Senhor, abençoar a vida desse casal e a vida dessa criança. Vocês creem nisso? Então vamos orar ao nosso Deus? Senhor, nosso Deus e Pai, sabemos que o Senhor está aqui no nosso meio, e por isso rendemos louvores, ó Pai de misericórdia. A tua graça, o teu consolo, a tua misericórdia tem sido sobre nós. E aqui estamos, ó Pai, abençoando esta família, abençoando esta criança, ó Pai. Proferindo palavras, ó Pai, porque estas palavras, elas vêm autorizadas pelo Senhor, o Senhor dessa igreja, o Senhor das nossas vidas. Que o Senhor continue a cuidar, ó Pai, desse casal, abençoar o crescimento desta criança, que o Caleb cresça, que o Caleb desenvolva e que, acima de tudo, que o Caleb tenha saúde física, mental e espiritual, ó Pai. E que jamais ele se afaste da tua presença. E que os teus anjos, ó Pai, acampe ao redor dele
todas as situações e que ele prospere tudo aquilo que ele fizer e que ele caminhe na certeza que existe um Deus glorioso, um Pai de misericórdia, um Deus de amor, Deus da salvação. Que o Senhor Deus, ó Pai, sustente esta família, não permita que falte nada sobre a mesa e que eles jamais possam esquecer dos benefícios que o Senhor tem feito na vida deles e que o Senhor é um Deus todo-poderoso, Criador de todas as coisas, mas também é mantenedor. Que a tua paz reine nesse lar, que a tua paz esteja todos os dias presente, em que momento for, essa é a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Meus irmãos, é importante lembrar, o presidente já avisou aqui, mas é importante relembrar sobre a nossa sessão ordinária no domingo pela manhã. Então, coloca aí na sua agenda. Uma sessão ordinária é uma sessão onde a igreja trata dos assuntos pertinentes à vida dela, à vida de membresia, à vida que nos dá a oportunidade também de estar administrando, porque a igreja também tem uma vida administrativa. E aí, então, eu convido vocês para estar aqui, domingo pela manhã, porque é uma oportunidade para a gente conhecer, quem não conhece, tomar conhecimento, porque há prestação de contas. E eu creio que a prestação de contas sempre é bem-vinda. Talvez você não queira saber, mas é importante. Bem, eu quero estar nessa noite falando sobre atitudes. Atitudes que nos ajudam a carregar a cruz. Meus irmãos, nós estamos saindo de uma pandemia, estamos cansados, não estamos derrotados, mas estamos sentindo muito peso em relação às coisas da vida, saúde, emprego, desemprego. Lidar com o estresse diário, lidar com as situações do dia a dia, não é fácil. E muitas vezes, como se não bastasse, você tem que lidar com o estresse dos outros. Porque se você vive e convive, aí você também tem que lidar com as situações daqueles que estão ao entorno da sua vida. E essas situações nos trazem cansaço. Eu digo aqui para vocês que não é um cansaço físico, muitas vezes é um cansaço mental, onde a gente se vê ali causticantemente com aquele pensamento, com aqueles desafios, com aquelas dúvidas. Diz a palavra de Deus, basta o dia de amanhã o seu próprio mal, porque amanhã a gente não sabe o que vai acontecer, mas a gente se preocupa com o dia de amanhã, a gente se preocupa com as coisas que podem acontecer amanhã. Aí é que vem, o pastor Daldo estava na quinta-feira aqui falando, é uma das coisas que eu convido a vocês a estar participando, culto de oração aqui na quinta-feira, viu?
19 horas. Estamos aqui orando. E ele estava falando sobre ansiedade. É o mal do século. E como nós vamos lidar com tudo isso? Então, eu estava lendo Marcos, né? Marcos 15, de 21 a 27. Parece que não nesse domingo agora, mas no próximo domingo, nós vamos entrar aí no livro de Marcos. E nós vamos estar estudando Marcos. Na Escola Bíblica Dominical, nós estamos estudando os Evangelhos. E a outra coisa também que eu convido vocês. Vocês querem aprender a palavra de Deus? Não é a teologia, é a palavra de Deus. Então, todo domingo, 9 horas, nós começamos a EBD. E é Bíblia sobre Bíblia. E é um momento importante porque você pode tirar suas dúvidas. Pode tirar as suas dúvidas. Pode crescer no conhecimento da graça do Senhor. Porque há muita confusão que as pessoas fazem. Mas a palavra, ela não traz confusão. Então, aí é uma oportunidade. Diz o texto: certo homem de Cirene, chamado Simeão, pai de Alexandre e de Rufo, passava por ali, chegando do campo. Eles o forçaram a carregar a cruz. Levaram Jesus ao lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Então lhe deram vinho misturado com mirra, mas ele não bebeu. E o crucificaram, dividindo as suas roupas, as roupas dele, e tiraram sortes para saber com que cada um ia ficar. Eram 9 horas da manhã quando o crucificaram, e assim estava escrito na acusação contra ele: Rei dos Judeus. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à direita e outro à esquerda. Senhor Deus, fala conosco, nos abençoa mais uma vez, através da tua palavra, em nome de Jesus. Como eu já disse, cansaço vem das lutas, né? E aqui, como eu disse, não estou falando de cansaço físico, porque uma boa noite de sono, com certeza, nos dá um reparo. Mas o que eu quero dizer é que todos os evangelhos narram em uma determinada sexta-feira, véspera da Páscoa dos judeus, na cidade de Jerusalém, 4 homens carregaram cruzes. 4 homens. 3 carregaram a cruz e foram crucificados. 3 carregaram a cruz e foram crucificados. O primeiro carregou a cruz, mas não foi crucificado. 2 eram ladrões, que segundo as leis da época, eram merecedores de serem crucificados. Jesus carregou a cruz. E mesmo segundo as leis da época, ele foi duramente açoitado, duramente esbofeteado, duramente espancado, maltratado. Uma noite toda de maus tratos. E ele estava passando por um processo injusto, porque todos sabem como foi injusta a acusação de Jesus. A acusação dele foi montada. Um carregou a cruz obrigado, que foi Simeão Cireneu, do norte da África. Um não era obrigado, Jesus. Por que ele não era obrigado? Porque se ele quisesse, ele pedia ao Pai, ele rogava ao Pai, e podia chegar a 12 legiões de anjos. Imagine, um anjo
fez o que fez, imagine 12 legiões. Para ver se correr ele, mas mesmo assim Jesus se submeteu a carregar a cruz pelas ruas de Jerusalém, e que é conhecida até hoje como a Via Dolorosa. É muito interessante, meus irmãos, essa narrativa, porque essa narrativa está cheia de significado. E vamos, nessa narrativa, buscar atitudes diferentes nos 4 homens que carregaram as cruzes. 2 ficaram muito tristes, Jesus e um dos ladrões. Jesus estava triste por carregar a cruz, e um dos ladrões também estava triste com a sua situação. O outro ladrão ficou revoltado, não estava triste, mas revoltado. Simão Cirineu estava perplexo, assustado, apavorado. Por quê? Porque ele não sabia do que se tratava, não sabia o que estava acontecendo. Simão era um peregrino que vinha do norte da África para a festa da Páscoa, a Páscoa dos judeus. No meio do caminho, ele é obrigado a carregar a cruz. A cruz aqui, que eu quero salientar, simboliza o sofrimento. O simbolismo do sofrimento universal. Essa cruz aqui é uma cruz, não no sentido sacrificial da teologia paulina, é a cruz do sofrimento humano. Porque esses 4 personagens representam um pouco de cada um de nós. Cada um de nós. Simão Cirineu, o bom ladrão, que na tradição católica é o Dimas. Vocês já conheceram algum bom ladrão? O mau ladrão, na tradição católica, o Gestas. E Jesus. Jesus nos diz assim: se alguém quer vir após mim, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Cruz pode ser chamado de sofrimento, sofrimento universal. São sofrimentos que em algum momento nós vamos padecer, ou estamos padecendo. Porque todos nós vamos passar por sofrimentos. Por quê? Porque nós vivemos num vale de lágrimas. Todos nós sofremos, ninguém está isento do sofrimento. Todos nós estamos destinados à morte. E aí eu estava pesquisando e olhei lá em Apocalipse, capítulo 7, verso 13 até o 17. Há um relato de que o ancião vê uma grande multidão e está passando por uma grande tribulação num período, mas esse período não é histórico. Mas ele pergunta: quem é? Estes são aqueles que tiveram as suas vestes lavadas pelo sangue do Cordeiro. Está lá em Apocalipse, vocês consultem, por favor. Isso é importante, tá? E o interessante que vai dizer no verso 17, porque o Cordeiro que está no meio do trono a apacentará e lhe servirá de guia para as fontes vivas das águas, e Deus limpará os seus olhos de toda lágrima. Meus irmãos, cada um carrega a sua cruz. Agora, o peso vai depender muito do peso que você está dando à sua cruz. Portanto, quatro pessoas são símbolos, cada um de nós, carregando uma cruz, numa sexta-feira em Jerusalém. E cada um deles representa um tipo de atitude diante da cruz, diante do sofrimento. Qual é o primeiro? O primeiro personagem, a primeira atitude, a atitude de Simão Cirineu, peregrino, norte da África, que estava passando. Ele foi, quem sabe, ver a festa da Páscoa trazia muita gente,
trazia muita gente para Jerusalém, e ele estava vindo exatamente para esta festa. E então ele se depara com aquela cena, 3 homens carregando cada um a sua cruz. E um deles cai, e o nome dele é Jesus de Nazaré. E aqui eu quero enfatizar uma coisa. Se você muitas vezes se sente fracassado, porque já tentou muitas vezes e tem caído em determinadas situações, em determinados momentos, Jesus Cristo também caiu. Mas ele não caiu por causa do seu pecado, do pecado dele, mas ele caiu por causa dos pecados que foram jogados nas costas dele. E é interessante que os nossos pecados são mentiras, calúnias, injustiça. E uma das coisas que eu quero que vocês relembrem, quem estava aqui na escola bíblica dominical, é que Jesus Cristo é homem. Foi homem, sofreu, carregou ali a tristeza sobre os ombros, o peso de uma noite debaixo de chibatadas, uma noite debaixo de acusações mentirosas. Se você já caiu muitas vezes e não teve força para levantar, uma coisa eu te digo: o peso dos nossos pecados está sobre Jesus Cristo. Voltando, eu fico aqui pensando em Simão Cirineu, ia passando, ele não tinha nada com aquilo, também não entendia nada o que estava acontecendo de errado, ele não entende de política romana, ele não entende de política nenhuma, ele não entende da política do sinédrio, ele não entende da política e das mutretas que os sacerdotes estavam realizando. E eu fico imaginando Simão Cirineu no meio de tudo isso, sem entender nada. Absolutamente nada, ele não entendia nada. E aqui eu quero dizer para vocês: o pior castigo da vida é não ser castigado. O pior castigo é ficar no escuro, na ausência de resposta. Por que você está sendo castigado? Quem não conhece aquela cena da mãe ou do menino que chega em casa e a mãe pega o cipó, daquela cipuada, e aí o menino: mãe, você está me batendo por quê? Por que a senhora está me batendo, mãe? Ele não sabe por quê. E eu vejo e olho para Simão Cirineu o seguinte: ele vem andando, tranquilo pelas ruas, encontra essa situação, e ele ali é obrigado a carregar aquela cruz. Obrigado. Eu acredito que Simão Cirineu era forte, não era problema para ele carregar a cruz. Difícil é carregar a cruz sem entender por que está sendo forçado a carregar a cruz. O grande problema é esse. Ele está sendo obrigado. Talvez seja muitas vezes nosso drama. Está passando por alguma situação e procurar saber o porquê disso. Claro, aí vem uma tendência humana, né? É o quê? É a sina. Não é a sina de fulano. Não, é a lei do karma. Não, é a vontade de Deus. Oh, meus irmãos, Deus não quer que ninguém sofra. Ninguém sofra. E o que eu quero salientar aqui é que muitas vezes, além de estar sofrendo, a gente não tem resposta.
Não tem resposta porque estou passando por isso. Aí vem tristeza. Aí vem uma coisa que ocorre durante a tristeza. Corre pelos nossos olhos lágrimas, lágrimas de tristeza. Aí eu me lembrei de Jó. Vocês lembram da história de Jó? Pois é. Jó é exatamente uma história interessante. Que ele, um homem rico, homem que foi dormir rico e acordou pobre, perdeu todos os filhos, 10 filhos. E como se não bastasse, o corpo dele se encheu de feridas. Qual é, então, o maior sofrimento? A pergunta é essa. Qual é, então, o maior sofrimento? Perder tudo, ver seu corpo em ferida? Acredito que o maior sofrimento não veio do que ele perdeu, nem da dor. O maior sofrimento veio primeiro pela boca da esposa de Jó. Ela diz: amaldiçoa esse Deus e morre. Morre assim, amargurado, com a alma azeda. Aproveita seu último suspiro e renega esse Deus. Mas tem uma coisa nessa situação, apesar de tudo isso, ela não deixou Jó. A esposa dele não abandonou. Mas viram os amigos de Jó. Vocês têm amigos? Às vezes vocês têm amigos. E aqui é interessante o que acontece. Vem esses amigos, um chega e diz, ajudou os outros, mas você não consegue se ajudar. Bildade chega para ele e diz, já entendi, seu sofrimento já é fruto do seu pecado. Porque Deus não dá sofrimento a ninguém que não esteja em pecado. Imagine Jó arrasado e ainda ter que lidar com a culpa que é colocada de fora para dentro. Tem gente que é assim, né? Não está satisfeito com o sofrimento e aí quer impor mais sofrimento, mais amargura. O tal de Eliú vem e diz assim, Jó, o Deus que você serve é alto demais, é majestoso demais. Deve ser por isso que você está sofrendo, você não consegue ter acesso a Ele. A maior dor que alguém pode sofrer é no meio da dor, não saber dar resposta sobre o seu sofrimento. Não conheço a história de vocês aqui, mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Deus não está pegando no seu pé. Eu tenho certeza disso. Porque você não tem nenhuma dívida que esteja aberta nos céus, porque toda a dívida foi paga e anulada em Cristo Jesus. Eu tenho certeza que o diabo não está destruindo a sua casa, porque aquele que está em nós é muito maior e muito mais poderoso. Não existe lei que esteja condenando você, porque o amor de Deus é superior a toda justiça. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Portanto, alivie a sua dor. O segundo personagem e a segunda atitude, que é o Dimas, na tradução católica que eu já falei, que é conhecido como bom ladrão. Dimas reconhece que está ali, que estava ali sofrendo, porque tinha cometido algo e merecia. Vocês podem ir em Lucas capítulo 23, do 40 até o 42. Vejam lá. Ele reconhece. E ele fala com o outro, nós estamos merecendo, mas ele não.
Nós estamos aqui porque nós transgredimos. Ele reconhece. Ele foi forçado a carregar a cruz dele. Mas quando ele aceitou quem ele era, quando ele aceitou a sua história, a sua cruz ficou mais leve. Sabe por quê? Porque tem um princípio que cabe a você e a mim. Quando a gente tem coragem de reconhecer o fracasso, o erro, carregar a cruz que vem dessa derrota, abre portas para um recomeço. Errei. E agora? Quero recomeçar. E a nossa vida é uma vida de recomeço. Todo dia precisamos recomeçar. No texto, o Dimas, o bom ladrão, ao reconhecer a culpa dele, ele abre o caminho para o paraíso. Leia o texto, veja lá, se não é isso que o texto está dizendo. Ele abre o caminho para a salvação, para o Salvador. Eu reconheço que eu sou pecador. Cuida de mim, Senhor. Tem um lugar para mim no teu reino, Senhor. E qual foi a palavra? Hoje mesmo estarás comigo. Hoje mesmo estarás comigo. Essa é a mensagem do Evangelho, essa é a boa notícia. Os que se veem mais frágeis, mais falidos, os que são mais dependentes da misericórdia e aceitam a salvação, as mensagens de boas novas do Evangelho, elas têm essa grande oportunidade. Veja bem, a mensagem do Evangelho é simples. Mas às vezes as pessoas olham e dizem assim, mas essa mensagem do Evangelho logo me diz que não é uma mensagem de sucesso. Eu não vou ganhar carro novo, não vou ganhar casa nova, não vou ser rico, porque a mensagem que esse Evangelho prega dói muitas vezes no entendimento das pessoas. Por quê? Porque Jesus Cristo disse, olha, eu vim para quem está perdido, eu vim para quem está doente, eu não vim para os sãos, eu vim exatamente para a gente perdida, para o pecador. E a mensagem cristã é a seguinte, homens e mulheres agarrados à misericórdia do Senhor, como se fosse um náufrago agarrado a uma tábua. Assim como aquele que está perdido na floresta e se apega a uma bússola, tem melhores chances de se salvar do que os soberbos e os orgulhosos. E esse homem reconhece, porque essa mensagem se aplica a Dimas. Se não fosse a graça, Dimas estaria perdido. E eu vou mais além, se não fosse a graça, todos nós estaríamos perdidos. Talvez não cometemos o mesmo ato ou os mesmos atos que aquele ladrão cometeu, mas somos pecadores. Mas a graça do Senhor é suficiente para mim, para você, para nós. E nós nos agarramos a essa graça com a consciência que eu sou pecador, mas que a graça de Deus é maior. Que a graça do Senhor é suficiente. Não preciso fazer mais nada a não ser reconhecer. Eu reconheço que eu errei, Senhor. Prepara um lugar para mim. E uma das coisas que nós precisamos entender, meus irmãos, é a necessidade de reconhecer. E às vezes nós não reconhecemos. Às vezes transferimos até as cargas para os outros. Não reconhecemos o nosso erro, a nossa natureza. E a gente faz o quê? Não quero mais.
Não é? Mas não, esse homem, ele diz: eu sei o que eu fiz, e só a tua graça pode me salvar. O terceiro personagem é a terceira atitude. Ele é o Gestas, né? O mau ladrão, segundo a tradição. Ele foi condenado pelos crimes que ele cometeu, igualzinho ao outro companheiro dele. A mesma coisa. Só que a atitude dele foi diferente do outro ladrão. A atitude do Sesta é diferente. A atitude dele é de um homem que não se reconciliou consigo mesmo e nem quer se reconciliar com Deus. Esse ladrão, apesar de estar na cruz, não faz uma contabilidade da sua vida. Ele ali naquele momento, ele não faz uma contabilidade. Ele não olha e vê, puxa vida, eu errei. Mas eu quero salvação. Eu quero libertação. E quantas pessoas muitas vezes não estão fazendo contabilidade? Eu não estou falando dessa contabilidade que muitos já fizeram. Eu estou fazendo aqui uma comparação onde você vai dizer: Senhor, tem misericórdia de mim. Não faz essa contagem, porque a contagem que ele estava fazendo era simplesmente totalmente diferente, como se ele fosse um homem que pudesse resolver todas as situações. É interessante que o que é que ele faz? Segundo o texto da palavra de Deus, que está em Lucas 23, 39. Olha só o que ele faz. Jesus, você salvou os outros, agora salva-te a ti mesmo e a nós. Não é você o Filho de Deus? Desce daí, você não é o tal. Agora veja uma coisa. O que tem a ver Jesus com o trauma dele? É interessante, meus irmãos, que eu estava lendo isso aqui, estava pensando, porque ele, ao invés de olhar para ele mesmo, ele está olhando para o outro. Tem gente que não está errado, em vez de olhar para ele, geralmente olha para o erro dos outros. Não consegue enxergar o erro dele. Não consegue. Ele está olhando para o outro. Ele tem uma trave no olho. E está querendo achar um cisco no olho de Jesus. Ele está com uma trave no olho, não está enxergando nada e quer enxergar cisco. Ele quer enxergar defeito na vida dos outros. Que atitude é essa? É de uma pessoa revoltada. Por quê? Porque ele não tem coragem de se reconciliar consigo mesmo e coloca a vida dos outros para se justificar. Não é assim que tem gente que faz? Eu estou assim por causa de Cicrano, eu estou assim por causa de Beltrano. Eu estou assim porque essa igreja é assim. Se reconcilie com você mesmo. Você está precisando deixar de contendas com você mesmo. E isto aqui me chamou a atenção. Por que o ladrão atacou Jesus? Por quê? Porque ele tenta projetar, e aí entra na área da irmã Balbina, do irmão Eudaldo, ele tenta projetar em Jesus Cristo aquilo que ele tem. Esse é o problema de muitos. Ao carregar sua própria cruz. Aí eu pergunto, que ódio é esse? Que revolta é essa? Que tipo
de reação é esta? É aquela pessoa que está se afogando e quer levar alguém também para se afogar com ela. Não, eu não parto daqui sozinho, não, eu tenho que levar alguém. Que natureza é essa? Sabe por quê? Porque quem não consegue ultrapassar, superar sua própria vitimização, passa a projetar nos outros a sua sorte. Quem pode falar muito bem disso aí é Balbino Eudaldo. É a área da psique. Ele começa a projetar. E o que ele faz? Ele assume o discurso de acusador. Mas é você que tem culpa, não sou eu. Foi você que fez isso, não foi eu. Esse ladrão vai descer à sepultura, assim como os outros desceram. Jesus Cristo e Dimas. Mas ele vai descer à sepultura mergulhado em ódio. Você quer uma definição de inferno? É a história de um homem e de uma mulher que desce à sepultura mergulhado em ódio, amargurado e ressentido. Essa é a definição de um inferno. Quarto personagem, quarta atitude, é a de Jesus. Vocês querem ouvir? Jesus foi à cruz, obrigado. Mas ele não foi obrigado pelo Império Romano. Ele não foi obrigado por Pilatos. Ele não foi obrigado por Herodes. Ele não foi obrigado pelo Sinédrio. Quem obrigou então Jesus Cristo a ir para a cruz? Deus? Não. Foi a maior força que existe. A força do amor. A maior força que existe é a força do amor. Porque o amor impõe a quem ama a disposição de se sacrificar. Se você ama, você se dispõe a se sacrificar. Por isso que você se lê lá Coríntios, diz que o amor é sofredor. O amor padece. Porque o amor é assim. Quem ama está disposto a sacrificar. Por isso que você pega uma mãe. Você está disposta a sacrificar sua vida pelo seu filho? Ela diz, estou. Sem falar nas avós, né? As avós também são assim. Você não é avó ainda não, de manhã vai chegar lá. Porque você está disposto a sacrificar. Porque você ama. E quem ama tem disposição de carregar a cruz. Vai para o sofrimento e a cruz não é pesada. Sabe por quê? Porque é interessante que no Evangelho de Jesus Cristo ele diz, por essa razão o Pai me ama, porque eu dou a minha vida e ninguém a tira de mim. Eu dou porque eu amo. Que é um exemplo de uma pessoa que a vida é pesada e difícil. Uma pessoa que não ama. É muito difícil a vida dela. É muito complicado. E às vezes até ela pensa que ama. Mas é um amor possessivo, um amor vingativo, é um amor encrenqueiro. Que exemplo disso na Bíblia? Lembra da história de Jacó? Jacó se apaixonou por Raquel. E o Labão, seu sogro, esperto, muito esperto, dizia assim, olha, você tem que trabalhar 7 anos. O que é que faz Labão? Diz assim, olha, você trabalha, ou então você não casa. Então Jacó trabalha 7 anos. Depois, na hora do encontro de contas, quem foi que disse que a conta fecha? Não fecha não, você tem que trabalhar mais 7. E eu estava lendo e buscando o texto, está em Gênesis 29 e 20, diz assim, então Jacó trabalhou 7 anos por Raquel,
mas lhe pareceram poucos dias, pelo tanto que a amava. Aqui está a história de Jesus. Ele veio para os seus não receberam, não reconheceram. Ele fazia o bem e diziam que ele era endemoniado, era Beelzebu, quando ele falava. E ele falava e dizia, essas coisas só servem para ralé. Jesus foi mal querido até pelos irmãos, a sua própria casa. Sofreu preconceito. Alguma coisa boa pode vir lá de Nazaré? Jesus padeceu por não pertencer a uma elite religiosa. E o que não falta hoje é elite religiosa por aí. Ninguém quer ser mais pastor de ovelhas, não. Quer ser apóstolo. Quer ser sacerdote. Quer ser sumo sacerdote. Todas essas coisas, meus irmãos, que estou falando aqui, a respeito de Jesus Cristo, é porque Jesus Cristo é doação. Ele se doa. E por que ele se doa? Porque ele ama. E quem ama não faz conta. Quem ama carrega a cruz e a cruz não é pesada. Se você está resmungando, se você está reclamando, você deve ter 4 razões. Uma é que você é igual a Simão Cirineu, não sabe o que está acontecendo, não está entendendo nada. Por que isso, Senhor? Até quando, Senhor? Segundo, é que você deve ser um gesto, um ladrão que não se reconhece, não se arrepende, não quer se reconciliar. Terceiro, você está se portando como Dimas, um bom ladrão que olha para a história da vida errada, reconhece e que ele vê que é uma alavanca que funciona para a pedra viva que é Jesus. Ou então você não tem uma atitude como a de Jesus. Que Jesus ama. E quem ama põe o ombro na cruz. Quem ama ajuda. Quem ama colabora. Quem ama suporta. E quem ama não mede sacrifícios. Eu quero então desafiar você hoje a ter essa mesma atitude para com o peso da vida que muitas vezes sobrecarrega você. Se reconcilie. Coloque este peso que tem incomodado você. Senhor, está aqui o meu peso. Está aqui, Senhor, a minha cruz. Porque a palavra de Deus nos garante, e estamos esse ano todo falando a respeito disso. Vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E o meu fardo é leve. Esta é uma reflexão que nós precisamos fazer. Nós estamos sobrecarregados e muitas vezes nós não suportamos. E nós precisamos de ajuda. E para isso nós precisamos primeiro reconhecer. Eu reconheço, Senhor, que eu preciso da tua ajuda. Eu reconheço, Senhor, que eu tenho que me ajoelhar nos teus pés. Eu reconheço, Senhor, que eu tenho que mudar. Eu reconheço, Senhor, que eu tenho que ser mais paciente. Eu reconheço, Senhor, que eu preciso ser mais sensível à tua palavra. Eu reconheço, Senhor, que eu sou frágil, eu sou fraco, eu sou falho, mas o Senhor é forte. E tudo posso nas mãos daquele que me fortalece. Que nós possamos tirar lições a partir dessas 4 atitudes na nossa vida, para a nossa vida, para caminhar todos os dias
acima de tudo, na presença do Senhor. Como igreja, como povo de Deus, como nação santa, como povo adquirido de Deus. E prossigamos, meus irmãos, porque o Senhor é um Deus que não nos manda parar. Ele manda continuar. Vamos continuar em nome de Jesus. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor repreenda o mal e, acima de tudo, não falte esperança na nossa vida. Amém?